Vão dar entrada ao nosso templo para a nossa cerimônia de hoje, o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, o irmão Cassiano Teixeira de Moraes, acompanhado do nosso palestrante, o general Augusto Heleno Pereira, e suas respectivas comitivas. inicialmente, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui essa noite. Este é um evento conjunto entre a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, a Inspetoria Litúrgica do Distrito Federal, aqui representada pelo irmão Camurça, juntamente com o Grande Oriente do Distrito Federal, representado aqui pelo seu eminente grão-mestre adjunto, nosso irmão Reginaldo. Temos a honra de receber hoje o general Heleno, e nós temos aqui à minha esquerda nosso ex-grão-mestre mais moderno aqui presente hoje, que é o irmão Edelcides, que também
é da caserna. Muito satisfeito, feliz de ver a casa cheia, de ver os veneráveis. Esse evento só foi possível graças à divulgação que os veneráveis fizeram em suas lojas. Agradecer a presença da família maçônica, das cunhadas, do sobrinho, da Estrela do Oriente, da Fraternidade Feminina, dos membros que compõem essa família maçônica. E isso nos traz muita alegria, ficamos muito satisfeitos de mostrar e comprovar que a maçonaria não é uma instituição fechada, muito pelo contrário, ela abre sempre as suas portas para a sociedade. Minha alegria só não é maior porque no dia 19 de março, próximo passado, faleceu o sargento Rogério Lima dos Santos. Em ação, foi morto no Rio de Janeiro. Minha alegria só não é maior porque uma criança de 1 ano e 7 meses, chamado Benjamin, na última sexta-feira, do dia 16, foi morto, vítima de uma bala perdida. Minha alegria só não é maior porque o motorista Anderson Gomes faleceu no último dia 13 de março, vítima de um assassinato, um pai de família, trabalhando e foi assassinado. Minha alegria só não é maior porque uma vereadora chamada Marielle Franco também foi assassinada, uma parlamentar representante do povo. Mesmo que as ideias não batam das pessoas, nós acreditamos na maçonaria que a morte não é algo indesculpável para a nossa instituição. Eu queria dizer a muitos que estão aqui e que chegaram e estão na maçonaria pela primeira vez, que a maçonaria é uma instituição de séculos de história. A maçonaria, como conhecemos hoje, simbólica, regular, já tem 300 anos. E ela sempre esteve com as portas abertas, seja os iluministas, que precisaram se esconder e formar a Royal Sociedade Inglesa de Estudos dentro da instituição maçônica, sejam os evangélicos, que vieram há um século e meio para o país, na época da Reforma Protestante, e foram também se esconder da perseguição dentro de templos maçônicos, isso principalmente em estados como Amazonas e Acre. E a maçonaria continua de portas abertas a boas ideias, às pessoas, sejam civis, militares. Esse espírito democrático é algo bastante maçônico. E é por defendermos a liberdade de expressão, de ir e vir dos cidadãos, a fraternidade entre os seus membros e a igualdade dos cidadãos que estamos aqui hoje. Sabemos o quanto é complexo a segurança pública do nosso país. E não acreditamos que haja solução simples para problemas complexos, mas precisamos estar abertos ao diálogo, conversar, receber as pessoas, concordando ou discordando delas. É muito importante que a gente abra o espaço para o diálogo. E a maçonaria quer isso, quer ser protagonista de um diálogo franco e aberto sobre os problemas da nossa nação. Nós não sairemos daqui hoje com a solução feita e pronta para os problemas, mas talvez todos nós saiamos daqui hoje sabendo, compreendendo, entendendo um pouco mais sobre segurança pública. Esse é o objetivo. Se a maçonaria se propõe, então, a tornar feliz a humanidade através do aperfeiçoamento humano, que todos nós possamos sair daqui um pouco melhor do que chegamos. Esse é o desejo dos organizadores deste evento. Desnecessário dizer que as opiniões que serão aqui emitidas, seja por qualquer uma das pessoas, tanto o palestrante, o general Heleno, quanto as pessoas que se perguntarem, são de inteira responsabilidade de cada um. A maçonaria é uma instituição apolítica, ela não tem partidarismo e escolha, ela não defende um lado ou outro. Como eu disse, ela defende o diálogo franco e aberto para que nós possamos evoluir como sociedade. Esse é, então, o desejo desta grande loja, deste Grande Oriente do Distrito Federal e dessa inspetoria litúrgica com o evento de hoje. E ele só é possível porque os senhores estão aqui. Eu gostaria de convidar o irmão Oliveira Freitas, ele está próximo aqui, para que fizesse a apresentação do nosso palestrante da noite. Por favor, meu irmão, tenha a palavra. Sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, irmão Cassiano Teixeira de Moraes, pelo nome do qual saúdo todas as autoridades maçônicas da maçonaria simbólica. Grande inspetor litúrgico,
do rito escocês antigo e aceito para a região do Distrito Federal, irmão Ricardo Fernandes Camurça, em nome do qual eu saúdo todas as autoridades maçônicas do filosofismo. General de Exército Dark Nunes de Figueiredo, presidente do Consistório de Príncipes do Real Segredo, oficial general mais antigo presente no recinto, pelo nome do qual saúdo todas as autoridades militares aqui presentes. Meus queridos irmãos, cunhadas, senhoras, senhores, passo a ler neste momento o currículo vitae do general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, nosso palestrante de hoje. O general Heleno é natural de Curitiba, Paraná. Cursou o Colégio Militar do Rio de Janeiro, havendo concluído o curso no ano de 1965. Concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, na arma de cavalaria, em 1969. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Possui os cursos de paraquedista militar, mestre de salto, operações na selva e educação física. Foi ajudante de ordens do ministro do Exército e adjunto da Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai. Como oficial superior, chefiou a seção de planejamento da Brigada de Infantaria Paraquedista e foi oficial de ligação com a 5ª Força Aérea da Força Aérea Brasileira. Serviu no gabinete do ministro do Exército e na Presidência da República. Comandou a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e foi adido militar na França e na Bélgica. Promovido a general de brigada em março de 1999, comandou sucessivamente a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e o Centro de Capacitação Física, ambos no Rio de Janeiro, e o Centro de Comunicação Social do Exército. Como general de divisão, foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH, de maio de 2004 a agosto de 2005. Nessa ocasião, recebeu o prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, na categoria Mundo. Ao retornar do Haiti, chefiou o gabinete do comandante do Exército até julho de 2007. Promovido a general de Exército, foi comandante militar da Amazônia até maio de 2009. Em seguida, chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia por 2 anos. Em 14 de maio de 2011, com 45 anos de serviço, foi transferido para a reserva por ter completado 12 anos de oficial general.
O general Heleno, ao me entregar este currículo para aqui ser lido, me recomendou que, se houvesse algo que pudesse ser cortado, eu o fizesse. Mas ele é um mestre também na concisão. E isso ficou absolutamente impossível. Entretanto, ele não me proibiu de falar algo mais. E esse algo mais, eu gostaria de citar duas características do general Heleno para melhor ambientar a plateia. O general, na sua absoluta simplicidade, não colocou aqui no currículo que ele é uma liderança consagrada no Exército hoje. Outra característica que não foi colocada aqui no currículo é que, por uma exceção, talvez ele seja o único militar brasileiro que, em todos os cursos que aqui foram lidos, inclusive no Colégio Militar, obteve sempre a classificação de primeiro lugar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Com a palavra, o general Heleno. Eu vou, antes de começar a conversar sobre o assunto que me propuseram, como eu acho que nós estamos numa hora em que nós precisamos tomar posições, eu preparei aqui uma introdução, para não me perder, e que é exatamente o que eu penso da situação do país hoje. Como disse o grão-mestre, é da minha inteira responsabilidade o que eu disser aqui, mas é o que eu penso, e não sou dono da verdade, não quero que ninguém seja levado a pensar como eu, mas eu quero passar as minhas ideias. Então vamos lá. A teoria socialista bolivariana pregou na América do Sul a ojeriza aos empresários e aos empreendedores honestos. Caberia ao Estado gerenciar as atividades econômicas mais importantes e reinvestir os lucros obtidos em ações estratégicas e programas sociais com honestidade e competência. Foi assim com a Petrobras, Eletrobras, fundos de pensão, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Pretendiam repetir um modelo conhecido de insucesso e incentivo à corrupção. Essa opção de macroeconomia estatal quebrou a União Soviética, a Albânia, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Angola e outros. Conseguiram falir o Brasil, à época, a sexta economia do planeta. Pior, o governo federal optou por financiar generosamente empresas, entre aspas, campeãs nacionais. E mais, para elas, entregaram fortunas, e a maioria delas se envolveu em falcatruas. Além disso, mobiliou politicamente os cargos de confiança da máquina pública,
esquecendo a meritocracia e baseando-se exclusivamente em interesses partidários e troca de favores. Generalizaram-se, com raras exceções, a incompetência gerencial, a falta de ética, a improbidade e talvez um aspecto pouco percebido, mas muito grave, a desonestidade intelectual. Os resultados obtidos nas contas públicas, na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança pública, levaram o país à beira do abismo. Sempre me questionaram se eu sou otimista. Eu respondo com outra pergunta. Sabem a diferença entre o otimista e o realista? É a seguinte: o otimista, quando cai dentro da jaula de um leão, ele acha que vai matar a fera. O realista apenas pretende sair da jaula vivo. Então, isso é só para a gente começar a conversar e saberem o que eu penso do que está acontecendo hoje com o país. Não tem nenhuma conotação partidária, tem conotação em cima de algumas pessoas, cada um que pense na pessoa que lhe aprouver. Então, a minha ideia é dar uma noção muito rápida do que a Constituição Federal prevê quanto à segurança pública. Ouvi um comentário muito interessante sobre a Constituição Federal, do seu José Simão, perguntando de um amigo para o outro, perguntando: escuta, você leu a Constituição Federal inteira? O cara falou: li. E o Brasil morre no final? Então, muita gente não leu, né? E também não sabe se morre no final. Está indo nessa direção, mas vamos ver. Então tá lá, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E esses órgãos são os órgãos responsáveis pela segurança pública. Muita gente mistura muito isso aí e acha que as Forças Armadas estão previstas como órgãos de segurança pública. E não estão. É a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária, Polícia Civis, polícias e corpos de bombeiros militares. A Polícia Federal, esse é outro ponto importante que pouca gente prestou atenção nisso. A Polícia Federal, ela é responsável por reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o contrabando e o descaminho. Então, quando aparece uma arma no Morro do Alemão e perguntam por que as Forças Armadas não patrulham as fronteiras, eu vou voltar a falar sobre fronteira aqui. Na verdade, a missão de monitorar a fronteira brasileira é basicamente da Polícia Federal. Depois eu vou comentar alguma coisa sobre isso. A Polícia Federal nossa hoje é um grande orgulho. Ela melhorou muito, está muito bem equipada, o seu pessoal é de primeira categoria. Depois vamos falar sobre a Polícia Federal na fronteira. Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Ainda as polícias civis, que têm a função de polícia judiciária, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, e vamos embora para a gente não perder tempo. O que todo mundo espera hoje é que as Forças Armadas estejam presentes em todos os lugares em que há problemas de segurança pública. Só que a atuação das Forças Armadas na segurança pública, ainda que na missão das Forças Armadas, além dessas aí, defesa da pátria, força de paz, está escrito lá como missão das Forças Armadas a garantia da lei e da ordem, que é outra coisa que ninguém sabia o que era, hoje virou moda. Todo mundo sabe o que é a garantia da lei e da ordem. Então, essa garantia da lei e da ordem, ela tem condicionantes para que ela possa acontecer, para que as Forças Armadas sejam empregadas na garantia da lei e da ordem. O que prevê a Constituição, primeiro, que é a competência exclusiva do Presidente da República empregar as Forças Armadas em garantia da lei e da ordem. E mais, e aí vem o problema. Essa determinação do Presidente da República,
ela só pode acontecer quando estão esgotados os instrumentos de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que é instrumento esgotado? Os instrumentos previstos no artigo 144, aqueles todos que eu já li ali, esgotam-se quando o presidente da República ou o governador reconhece formalmente que eles estão indisponíveis, inexistentes, são 3 indisponíveis, inexistentes ou insuficientes para desempenhar sua missão constitucional. E aí vem um problema político. Nenhum governador gosta de declarar publicamente que seus meios de segurança pública estão esgotados. É um baita de um desgaste político. Então o camarada querendo dar cambalhota, não, manda a Força Nacional e manda uma companhia de fuzileiros. Não, ele tem que declarar publicamente ao ministro da Justiça: meus meios de segurança pública estão esgotados, ou estão insuficientes, ou estão inexistentes. Quando é que isso acontece? Quando entra em greve, por exemplo, que já é um desgaste entrar em greve, e ele tem que se desgastar mais ainda de ir ao presidente da República e dizer que está nessa situação. O que aconteceu com a intervenção do Rio de Janeiro é claro. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi ao presidente da República e disse: olha, quebrei na solda, né? Não dá mais. Pelo amor de Deus, me socorra. Mas onde é que o senhor estava no carnaval? Não, no carnaval eu estava em Barra do Garça, Barra do Piraíba, né? E o prefeito? Não, o prefeito estava na Europa. Vem cá, mas como quebrou? Quebrou na solda, né? E aí, o presidente da República, usando da sua atribuição, decretou a intervenção. Então, a intervenção, ela é perfeitamente legal. Ela não é nada ilegal, ela é perfeitamente legal. Mais uma condicionante jurídica. O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, ela tem que ser episódica, quer dizer, não pode, qualquer tiroteio na esquina, bota as Forças Armadas. Ela é episódica, ela é perfeitamente definida em termos de área de atuação, coisa que já aconteceu sem que essa área ficasse perfeitamente definida, e por tempo limitado. E tem que determinar um comandante para essa área. E todas as unidades policiais que estejam nessa área passam ao controle operacional desse comandante, que também, muitas vezes, ficam embromando para acontecer. Eu era chefe do gabinete do comandante, foi uma reunião no Rio de Janeiro com o comandante, e o então governador, doutor Sérgio Cabral, de saudosa memória, ele pediu que o Exército patrulhasse o entorno dos quartéis, fizesse manutenção de viatura, de fuzil, de não sei o quê. O Exército ia inverter a Constituição. O Exército ia virar uma força auxiliar da Polícia do Rio de Janeiro. Eu peguei um papel e escrevi: comandante, pelo amor de Deus, não aceite essa proposta. E não foi aceito. Mas esse é o jogo político dessa história da condicionante jurídica. Também aparecem como emprego na garantia da lei e da ordem eventos oficiais públicos, tipo visita do Papa, Jogos Olímpicos, não sei o quê, aonde haja participação de chefe de Estado e na realização de pleitos eleitorais. Isso aí eu de menos. Bom, quais são os grandes nós da segurança pública hoje? Temos uma conjuntura. Eu morei no Rio de Janeiro os últimos 6 anos. No Rio de Janeiro, atualmente, a população que trabalha, que é obrigada a sair de manhã, voltar de noite, e a população que tem automóvel e de noite quer sair, pensa 10 vezes antes de sair. Há uma permanente sensação de insegurança. O camarada acha sempre que não vai voltar, que o filho não vai chegar do colégio, que a mãe foi no supermercado, vai ser atacado. Isso é uma coisa inacreditável, foi num crescendo.
E hoje é essa a sensação que os cariocas e os fluminenses têm, né? Essa sensação de insegurança, ela advém de 3 grandes segmentos da atividade criminosa. É um slidezinho ali engraçado, né, de um cara atendendo um celular que deve ser roubado e falando: mãe, agora não que eu estou no trabalho. E é assim. O primeiro segmento são as agressões interpessoais e homicídios. Isso não entra muito nessa sensação de insegurança, porque são coisas pessoais. Onde pesa muito a sensação de insegurança, até porque esses crimes de agressões interpessoais e homicídios por razões familiares, não sei o quê, são crimes sem objetivo de ganho. Agora, os crimes esparsos e repetitivos, esse sim, esse que é a grande angústia da sociedade, é o assalto no meio da rua, é o roubo do automóvel, é sequestro, é o roubo de motocicleta, é o roubo de bicicleta, isso é a grande angústia da sociedade. Isso tudo foi saindo do amadorismo para as mãos do crime organizado, que muita gente ainda duvida. Não, o crime não é organizado, ele é mais ou menos. Não, ele é crime organizado. E aí eu vou até, e essa é uma verdadeira ameaça institucional, vou voltar a falar nisso, e vou até contrariar o meu grande amigo, que eu respeito profundamente, que é um senhor general, foi colocado numa situação bastante delicada, que é o general Braga Neto, que é o interventor do Rio de Janeiro. Ele, na entrevista dele, disse que achava que o Rio de Janeiro não tinha áreas liberadas. Eu discordo. O Rio de Janeiro tem muitas áreas liberadas. E vou mais, hoje tem mais de 200 áreas liberadas. Na minha definição, área liberada é aquela que o sujeito só entra ou se ele estiver atirando com a polícia, ou se ele entrar como traficante. Se ele entrar sozinho, ele corre um grande risco de não sair. E se entrar como um ilustre desconhecido, ou ele vai ser barrado, ou ele vai ser alvejado, como já aconteceu com vários. Esse blog é de um jornalista aqui de Brasília, e ele fez uma consideração bem interessante sobre a atuação do crime organizado. O crime organizado já opera abertamente como um grupo guerrilheiro. Vai ficando cada vez mais difícil para as autoridades do país esconder da opinião pública que o crime organizado já adquiriu status de real ameaça à segurança nacional. Esse é um ponto que eu vou voltar aí. O nosso problema hoje ultrapassa o conceito de segurança pública e nós entramos na área da segurança nacional. Vou explicar por que eu penso assim. Não podendo mais ser tratado como simples ações dispersas de bandos criminosos, mas como verdadeiros grupos guerrilheiros, que a partir de extensas fronteiras internacionais já possuem, de fato, o controle de muitas áreas dentro do país. Isso aí, são fotos que mostram o nível de audácia do crime organizado e desses grupos que nós podemos chamar de grupos guerrilheiros, mas na verdade são grupos de traficantes que usam o seu poder para ganhar dinheiro com o ilícito. Está aí uma foto com os bandidos exibindo orgulhosos e impunemente seus fuzis de guerra. Mais uma com os bandidos debochando das forças legais no meio da rua. Isso aí não é escondido, não, é no meio da rua. Tem certeza que não vai acontecer nada, ou então vai ter troca de tiro, e aí tem bala perdida, e 90% das balas perdidas são da polícia. Impressionante como as balas perdidas, 90% é da polícia. Bala de bandido é tudo bala achada, né? Não tem bala perdida. Agora virou moda o roubo de carga, é uma nova fonte de renda. E outro dia o Rodrigo Pimentel, que foi durante muito tempo comentarista de segurança da Rede Globo, colocou um aspecto muito interessante daquele programa Roda Viva. E colocou o seguinte: hoje já há algumas facções que estão deixando o tráfico de droga como sua segunda atividade e se dedicando em primeiro plano ao roubo de carga, que já chegaram à conclusão que é mais lucrativo do que o tráfico de droga. E o roubo de carga hoje
Está ali esse slide mostra a sequência do troço. Rouba, aí distribui para o pessoal que é encarregado de entregar a quem vai vender. Meia hora depois do roubo já está sendo vendido no trem, o pessoal está comprando, achando ótimo que o chocolate que custa R$3 custa R$1 no trem. O cara, opa, chocolate, um tic-tac a R$1, né? Pô, maravilha, vamos comprar. Só que ele está fornecendo dinheiro para a bandidagem. E hoje essas facções já têm gerente de roubo de carga. E eu sempre brinco, são as empresas que mais cuidaram de gerenciamento, da famosa governança, porque, se perceberem, essas facções ampliaram seus tentáculos, criaram filiais no estrangeiro, hoje tem gente no Brasil inteiro, então eles fizeram coisas que as empresas de coisas sérias não conseguiram fazer. Então, esse é o grande perigo, é que hoje, cada vez mais, o crime está organizado e poderoso, porque tem muito dinheiro na mão. Outro problema sério é a ineficiência da investigação criminal e das perícias policiais. Outro dia saiu o gasto em inteligência no ano de 2017 no Rio de Janeiro. Foi coisa assim de R$2.000 e poucos. Não, é uma pizza para a família, né? Então, isso foi o gasto que houve na área de inteligência no Rio de Janeiro. Então, isso é uma brincadeira, né? Não dá nem para comentar, né? Graças a essa precariedade, porque nós temos excelentes peritos, nós temos gente preparada no exterior, muitos, e gente competente, só que sem tecnologia e sem dinheiro para investir na inteligência, não adianta, esse pessoal fica em segundo plano, eles não conseguem botar em execução aquilo que eles aprenderam, e às vezes custaram dinheiro para o país esse aprendizado. Então, hoje nós temos essa média aí de 20,4 homicídios por 100 mil habitantes. No mundo, a média é 10 por 100 mil. Isso aí está incluindo, inclusive, o Sul Maravilha, que é bem menos complicado. Agora, nós temos hoje, entre as nossas cidades, em termos de violência, algumas lá em cima, no topo do ranking, mais conturbadas, mais perigosas do que algumas cidades de países que estão em guerra. Em algumas capitais, o cenário é de guerra civil, com um índice maior do que 40 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil arquiva sem solução, sem chegar à conclusão quem foi o autor, 80% das investigações de homicídio. Ou seja, se matar alguém, o sujeito tem 20% de chance de ser descoberto e 80% de escapar. A realidade é essa aí. É chocante? É chocante, mas é assim. É assim que a coisa funciona. A Dorrit Arazin, no Globo, de 18 de março, colocou isso aí. Uma compilação de 5 respeitados institutos cita o Brasil como o país mais violento do mundo, com 60 mil homicídios por ano. É mais do que Afeganistão, que o Iraque, empata ali com a Síria. Isso equivale à taxa registrada, feita a estatística, de Estados Unidos, China, Europa, Japão, Indonésia, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, somados. Somados! Outro problema, milícia. Problema seríssimo. Porque a milícia ela foi criada com alguns nobres objetivos. Impedir o tráfico, limpar algumas comunidades, não sei o quê. Só que o atrativo do dinheiro acabou fazendo da milícia, primeiro, cortava o tráfico, mas cobrava tudo, né? Era o gatunete, o gás, a van que sai do troço tem que pagar para os caras. Então, eles tinham ganhos paralelos enormes. E descobriram que entrar para o tráfico de droga também é um bom negócio. Então, as milícias hoje estão também envolvidas com o tráfico de droga. E o Fernando Gabeira, eu sei que tem muita gente que tem um pé atrás com o Fernando Gabeira. Eu respeito muito o Fernando Gabeira, porque ele foi um dos poucos guerrilheiros que teve a dignidade de, desde o primeiro momento que ele voltou para o Brasil,
se autoexilou, porque essa história que fulano foi exilado, ninguém foi exilado durante o período militar, é mentira, os caras se autoexilaram, que é completamente diferente. Fernando Gabeira se autoexilou. Quando voltou ao Brasil, ele voltou e disse: nenhuma organização de luta armada pregava a democracia. Isso é uma grande mentira. Todas elas lutavam pela ditadura do proletariado. Não vou entrar em consideração quem estava certo, quem estava errado, né? Ele foi um cara que teve essa dignidade de confessar isso. Não foi só ele, não. O Daniel Arão também falou isso e alguns outros, com o tempo, acabam confessando. Mas ele foi o primeiro a ter essa sinceridade. Escreveu num artigo chamado Rio Dilacerado, em 17 de março, que as milícias, com o processo da decadência do governo, ampliaram-se. Hoje, segundo ele ouviu, já ocupam 164 comunidades e mandam no cotidiano de 2 milhões de pessoas. A minha secretária lá no Rio de Janeiro, trabalhava na minha casa, ela morava na Ilha de Guaratiba, e lá era um dos lugares onde a milícia dava as cartas. A Havan só trafegava se a milícia deixasse. Então, muita gente hoje depende dos benesses das milícias. O nosso sistema judiciário e a legislação penal são agravantes da impunidade, porque todos nós sabemos que o nosso sistema judiciário é extremamente moroso. Tem uma presença deficiente no Brasil. Quando fui comandante militar da Amazônia, Tabatinga passava meses sem ter um juiz de direito. Aí aparecia um juiz, ia lá, passava um mês, resolvia tudo de afogadilho e ia embora. Passava meses, um lugar extremamente complicado, na fronteira, e o juiz não tinha juiz. O excesso de recursos protelatórios. Eu acho que é difícil ter alguma justiça no mundo capaz de ter tanto recurso para o sujeito impetrar e ganhar tempo. Eu fiquei muito, assim, eu não sei nem qual é o termo que eu vou usar para o sentimento que eu tive numa semana em que o douto Supremo Tribunal Federal, supostamente, é um lugar de gente escolhida a dedo pelo seu notório saber, pelo conhecimento. Bom, eu não estou... Daqui a pouco estão dizendo que eu estou falando mal do Supremo. Não estou falando mal do Supremo, estou dizendo que é previsto, é isso. Bom, o Supremo Tribunal Federal, na mesma semana, ele julgou, e eu fiquei atônito, eu fui confirmar a notícia, falei, isso não pode ser verdade. Se o Flamengo ou o Sport tinham sido, qual deles tinha sido campeão de 1987, não é um campeão de 2016, não, campeão de 1987, são 30 anos depois, e isso é assunto para ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Não satisfeitos, julgaram se o Bruno ia voltar a agarrar no Boa Vista. Eu falei, não pode ser verdade, né? Não pode ser verdade, e era verdade, né? E era verdade. O Maluf é um exemplo típico. O Maluf é um verdadeiro ícone, né, dessa capacidade de recursos protelatórios. O Maluf, a primeira vez que pensaram em prender o Maluf, ele jogava futebol, corria na areia. Pô, quando prenderam o cara, ele em um dia, ele virou um traste, ele saiu da van, deu vontade de levar para casa, porque, pô, coitado do cara completamente estoporado. Pô, mas aí você pensa, mas vem cá, você entrou com recurso durante 30 anos, por isso que você está assim. Se deixasse ser preso naquela época, você já estava até solto, né? Então, é isso aí. A nossa legislação penal é outra também terrível. Maioridade penal é um assunto extremamente polêmico. Para mim, são 2 assuntos extremamente polêmicos. Maioridade penal, qual é a idade ideal? É muito difícil isso aí, a gente ouve um, ouve outro, gente especialista, gente que trabalha com esse assunto, é difícil chegar a uma conclusão. E outro assunto que eu também não tenho uma opinião formada, de tanto que já li, já ouvi, é esse negócio de liberação de droga.
porque buscando os países que liberaram, muitos deles estão arrependidos, alguns acham bom, né? A maioria do pessoal que dá um tapinha, não sei o quê, acha que tem que liberar. Então, eu tenho dúvida. A tal da audiência de custódia, isso aí, com todo respeito, é uma excrescência, né? Porque a polícia vai lá, prende o cara, depois de meses correndo atrás do cara, prende, e o cara vê quem é o policial que prendeu, vê. Essa é uma das brigas, é essa. Os soldados do Exército estão na comunidade sem a identificação na farda, porque a gente tem um nome na farda, né? Está lá o nome do camarada, tem tipo sanguíneo, não sei o quê. E atualmente, eu tenho visto as reportagens, todos os soldados estão, como se dizia em francês lá no Haiti, a Polícia Nacional do Haiti fazia isso, porque o pessoal morava também nas comunidades, tem o mesmo problema do nosso soldado carioca, que mora na comunidade. Então, lá no Haiti também, a Polícia Nacional do Haiti andava cagulê, ou seja, colocava uma touca ninja para poder ir na comunidade, atuar e ninguém reconheceu o cara. Aí, outro dia, veio uma reclamação, mas os soldados estão atuando sem o nome. Tem que perguntar para a gangue, né? Vem cá, e o bandido também vai botar o nome na camiseta? Se ele botar o nome na camiseta, a gente bota também. Bota o nome na camiseta, a gente bota também. Né? Vamos trabalhar igual, vamos trabalhar todos identificados. Né? Senão, aí é uma briga desigual. Mas essa audiência de custódia, o policial prende um bandido, o bandido sabe que foi ele, levanta onde mora a família dele, 2 dias depois, ele vai num juiz, e por isso é que eu vivo propondo que os magistrados, pessoal do Ministério Público, vai na operação, não precisa arriscar a vida, vai lá atrás, mas vai lá, só para sentir o sorzinho debaixo do braço, só para sentir a adrenalinazinha percorrer, né? Porque a esquerda escocesa, aquela que está no barzinho tomando uísque de 18 anos, a esquerda escocesa resolve todos os problemas do país. É mole, eu no bar resolvo tudo. Agora vai lá, toma um primeiro tiro do lado, procura de onde veio e não achou. Aí peraí, eu tenho família também. O policial tem família também. Muitas vezes a imprensa esquece que o policial tem família, tem mulher, tem filho, igualzinho. Né? E não é mole prender um bandido e 2 dias depois o cara está solto. E a família do policial está exposta, e ele está exposto. Quantos desses crimes, quantos dos policiais mortos foram mortos por gente liberada numa audiência de custódia? Progressão do regime da pena, é outra maravilha, né? Essa Van Hoffen, que matou a mãe, não matou o gato, não matou o cachorro, matou a mãe e o pai. Então, não é uma pessoa, não é um criminoso vulgar. Já cumpriu a pena aí, já está bela e faceira, já está. Né? Então, essa progressão do regime da pena também é outra coisa que tem que ser pensada. A tal da liberdade condicional também, e o tal do indulto, que outro dia já deu uma confusão aí com o presidente da República, que também precisa ser muito bem estudado. O nosso sistema prisional, todo mundo reclama, né? Porque o objetivo é punir e desencorajar a criminalidade pela supressão do direito de ir e vir, mas também é objetivo ressocializar o ser humano. Só que isto aí, é difícil ressocializar alguém, né? O cara se ressocializar numa universidade de mestrado e doutorado em crime, é meio complicado. Ele pode sair de lá com um diploma para o futuro, doutorado em ciências criminais, doutorado em tiro, doutorado em traficar, mas ressocializar o cara é meio complicado. Né? Então, falta de investimento, ineficiência, descaso do poder público, presídio superlotado, esse é outro dado muito discutido, e a corrupção, drogas e ambiente degradante e pernicioso. Uma coisa interessante é que as nossas companhias telefônicas, que sabidamente têm sérios problemas para manter os nossos celulares funcionando em qualquer circunstância,
eles conseguem manter os celulares dos bandidos funcionando a 1000, né? Não dá problema, não sai do ar, não nega a ligação. É um negócio impressionante. Eles têm realmente uma capacidade enorme quando se trata de celular de bandido. Preparo e emprego ineficiente das polícias civil e militar. Isso é uma queixa generalizada, só que há sérios problemas que o pessoal às vezes esquece. Os baixos salários nos postos subordinados, nos postos soldados, sargentos, são muito mal pagos. Em algumas polícias têm salários absolutamente aviltantes. O recrutamento para a Polícia Militar. No Rio de Janeiro aconteceu isso em alto grau, porque quando começaram a precisar de gente para mandar para o UPP, começaram a recrutar soldado para a Polícia Militar, e aí foge ao controle. Começa a entrar todo mundo, forma em 3 meses e bota o garoto com uma inexperiência total para ir para lugares muito complicados, como é Rocinha, como é Maré. Regime de trabalho impróprio. Isso aí é quase um tabu dentro das polícias. E nós temos que reconhecer que esse negócio do baixo salário tem uma influência capital nisso aí. Então, a maioria das polícias trabalham 24 por 72. O policial trabalha 24 horas, descansa 72. Se isso aí fosse uma teoria do sono, o cara trabalhou 24 horas, precisa descansar 72, tudo bem. Mas esse regime de trabalho é tão insustentável, primeiro que ninguém trabalha 24 horas, mas vamos imaginar que ele trabalhou 24 horas. Saiu do serviço, tem que descansar às 72. Só que na manhã seguinte ele já está no bico. Ele já está fazendo alguma coisa que vai complementar a remuneração dele, que é muito ruim, e principalmente, esse bico muitas vezes é ilegal. E aí complica a vida dele. Então, essa história de regime de trabalho, eu já ouvi o Braga Neto comentar, que vai tentar interferir nisso aí. Mas aí precisa pagar dignamente o oficial, o militar, o policial militar, e ter espírito de corpo. O cara tem... Agora, imaginem um comandante que vê o seu militar de vez em quando. E se não coincidir com o dia que ele está trabalhando, ele não vê o camarada, né? Não tem sentido. Envolvimento com a corrupção da polícia civil e militar é pouca gente, hein? Às vezes exageram isso. E outra coisa, os nossos policiais, da maioria dos estados da federação, praticamente todos, eu não tenho dúvida que são dos mais valentes do mundo. Quem já teve a oportunidade de entrar numa comunidade e tomar tiro, sabe o que é isso aí. E eu tive essa experiência no Haiti muitas vezes, tinha muito medo. O meu medo maior é que o soldado percebesse o medo que eu estava do lado dele. Tá? Então eu fingia que eu estava tranquilo, não estava tranquilo, eu estava morrendo de medo. Né? E quem já viveu o problema sabe que dá medo. E nesse caso, o soldado do Carioca, por exemplo, o Haiti, a maioria das comunidades, que agora não pode mais falar favela de 300 mil pessoas era plano, pequenas elevações. Agora, Rocinha, quem já foi ao Rio de Janeiro, mas nunca olhou para cima, ali na passagem por São Conrado, está uma paradinha ali, tem uma passarela ali, tem uma instituição ali, como é? Pedro Delamare, não sei o que tem posto de saúde, não sei o que lá, para o carro ali no Pedro Delamare, vai naquela passarela e dá uma olhada para cima, para ver o que é a desorganização urbana. Não tem nenhum sentido de bairro, de localidade, não tem rua, não tem avenida, não tem nada, é um amontoado de casas, aquilo são vielas, e a polícia sobe aquilo ali debaixo de fogo e não nega fogo, morre para burro e está lá quase todo dia se expondo. Então o nosso policial é muito valente, mas muito valente. O equipamento e tecnologia da polícia são arcaicos. Hoje, a polícia carioca tem um material de dia a dia pior do que o do bandido.
Eu não tenho dúvida disso. Os fuzis da Polícia Carioca são piores do que os fuzis dos bandidos. Falta de integração entre a Polícia Civil e Militar e politização da cúpula. Depois que as polícias militares deixaram de ser orientadas pela Inspetoria Geral de Polícias Militares, que era um órgão do Estado-Maior do Exército e que tratava de instrução na polícia, de curso para os oficiais e sargentos, porque eles resolveram se tornar independentes. Tudo bem, hoje tem uma ligação mínima ali que não serve para nada, então é uma mera burocracia, mas não temos mais nenhuma influência nas polícias. Só que, na mão de alguns governadores, houve uma politização evidente da cúpula da Polícia Militar, a ponto de, em alguns estados da Federação, Rio Grande do Sul foi um exemplo típico, que o soldado, o coronel, que não se filiasse ao partido do governador, não era mais promovido. Eu escrevo e assino embaixo, eu tenho certeza. E muitas das promoções eram orientadas pelo lado político. Não interessava se o cara era bom ou se era ruim. É do partido? Então vamos lá. O monitoramento das fronteiras brasileiras, terrestres e marítimas, é outra coisa que todo dia o Boechat, por exemplo, é um mestre de falar desse troço. Esse é o ponto que transforma a segurança pública em problema de segurança nacional. As Forças Armadas são a única presença do Estado na fronteira. Também assino embaixo que fui 1 ano e 8 meses, está aqui o João Ferreira, que foi comandante da Amazônia, agora no Comando Militar do Norte, conhece profundamente, foi chefe do Estado-Maior no Comando Militar da Amazônia, conhece muito de Amazônia. O general Oliveira Freitas foi instrutor do curso de Guerra na Selva, fez alguns balões de fronteira. Só quem está presente na fronteira brasileira o tempo todo são as Forças Armadas, principalmente o Exército e a Força Aérea. A Marinha, menos, mas aumentou muito a sua participação. A Marinha tinha ali um dodói com a Amazônia, Rio, pô, eu sou formado na Escola Naval para ir para o mar, eu sou navegador, tem que ir para Rio, não sei o quê. Mas, com o tempo, eles foram percebendo que a Amazônia é um tesouro do Brasil e que eles precisavam se voltar para a Amazônia. E hoje fazem um trabalho sensacional na Amazônia. Mas aqueles pontinhos ali, ó, cada um deles é um pelotão especial de fronteira, ali, quem está ali presente são os soldados, sargentos e tenentes do Exército Brasileiro. E a Força Aérea é fundamental para que eles sobrevivam. Que quando dá galho de avião e quando as condições meteorológicas não permitem, tem alguns pelotões desses aí que o plano Bravo, que é sair pelo Rio, leva 60 dias para chegar. Então não é plano Bravo, é matar os caras de fome, né? Eles têm que ter condições lá de prover sua alimentação. Por conta dessa fronteira, nós temos os ilícitos transnacionais, tráfico de droga e arma, contrabando de descaminho. Eu fui aprender a diferença entre contrabando e descaminho quando eu era comandante militar da Amazônia. Quem quiser aprender, procura aí, que eu não dá tempo de eu contar aqui agora. Mas é diferente. Tráfico de pessoas e animais, biopirataria e tráfico de madeira. Aí vem a pergunta, é possível monitorar a fronteira? A faixa de fronteira terrestre brasileira tem 17 mil quilômetros. Ou seja, cerca de 16 vezes, vamos fazer barato, 16 vezes a distância Rio-Brasília. São 1.000 quilômetros. 1.100, né? São 16 vezes, quando andarem do Rio até Brasília, de automóvel, pensem o que é essa fronteira. 16 vezes essa distância. Só na Amazônia são 11.500 quilômetros. Só na Amazônia. O México com os Estados Unidos tem 3.000, alguns dados aparecem 3.500, eu não sei como é que eles fazem essa conta, deve ter sido o Trump que fez, reduziu para 3.200 para o muro sair mais barato. Mas vamos considerar que seja 3.500, né? 3.500 quilômetros de fronteira. A nossa é 17 mil.
Se transportar isso aí, projetar na nossa fronteira, dá só aquele pedacinho ali, ó. Está ali a fronteira Estados Unidos e México. O resto nós estamos dando de lambuja lá. Tá? Essa é a fronteira México dos Estados Unidos. Quando não é cidade, é um baita de um deserto. Com todos os meios que os Estados Unidos dispõem, meios logísticos, meios financeiros, tropa, Guarda Nacional, não sei o quê. Fizeram um muro, isso aí, então, todo mundo pensa que isso aí já foi o Trump. Não foi, isso aí é do Bush. Né? O Trump só quer aumentar, ele quer botar muro em tudo. Olha só o muro como é bacana, tem holofote, dá para jogar futebol do lado do muro. Né? E não conseguem segurar, meu amigo. O governador Valadares passou toda para o lado de lá, quando o dólar caiu, voltou todo mundo para o Brasil. Hã? A nossa é assim, ó. Essa é a nossa fronteira. Olha que bacana. Essa é na terra do General Ferreira. Lá no Iapoque. Ele conseguiu botar uma brigada lá agora. Como é o nome da brigada, Ferreira? Brigada da Foz. É isso aí. Essa aí é uma fronteira meio diferente. Aí, ó, Rio Japurá, Brasil e Colômbia. Olha a fronteira que bacana. Esse botezinho aí, ó, que tem um motorzinho de popa, né? De 50 cavalos. De vez em quando passa uma lancha de traficante com 450 HP, joga água dentro do bote e dá adeus pro soldado, né? E um índio ali atrás de uma moita com um jamaxi de cocaína, uma mochila de cocaína, ele só espera esse troço passar e fala, esse cara só vai voltar daqui a 2 meses, né? Então posso levar a cocaína para onde eu quiser. Aí está Capitão Bado, Ponte da Amizade, não sei para amizade de quem, mas uma ponte da amizade. O Brasil e o Paraguai fazem dessa ponte uma grande negociata. Se fechar essa ponte, tem uma crise internacional. E com isso nós temos uma invasão das drogas, porque nós demos o azar de geograficamente termos na nossa fronteira oeste os 3 maiores produtores de cocaína do planeta. Disputam anualmente medalha de ouro, prata e bronze. Vão trocando. Né? Então, Colômbia, Peru e Bolívia. Hoje nós podemos nos orgulhar. Nós somos a principal rota de passagem de cocaína rumo à Europa. Um grande orgulho. Somos o maior mercado de crack do mundo. Nós somos hoje os maiores consumidores de crack do mundo. Medalha de ouro, também um grande orgulho. Em 2017, 1 em cada 100 adultos fumou crack. Isso representa 1 milhão de brasileiros. São dados que muitas vezes a gente lendo no jornal não tem ideia. Tem 1 milhão de brasileiros viciados em crack. Todo dia tem que entrar no Brasil, para não ter crise de abstinência nesses caras, tem que entrar 10 toneladas de crack para chegar na mão deles, senão tem crise de abstinência. As pessoas não se dão conta. O Brasil é o segundo do mundo em consumo de cocaína, só perde para os Estados Unidos, medalha de prata. Sabemos exatamente hoje o fluxo dos ilícitos transfronteiriços. Droga, hoje usa muito a rede fluvial da Amazônia, são mais de 25 mil quilômetros de rio navegáveis. Dali sai por Roraima, em direção aos Estados Unidos, e pelo Amapá, vai dar trabalho lá para a Brigada da Foz, pelo Amapá, muita coisa sai para a Europa. A outra rota é a rota terrestre, utilizando a fronteira seca ali de Acre, dali para baixo é a fronteira seca, e aí abastece o nosso mercado interno, também promissor, né? Crescente, maravilhoso. E a BR-319, se juntar essas duas, vai ser o paraíso. A nossa política indigenista continua a ser o que eu, quando estava na Amazônia, declarei publicamente, fui devidamente sacramentado por isso, mas não me arrependo em nenhum momento, porque ao longo do tempo isso se comprovou. A política indigenista é criminosa, é lamentável e não tem nada a ver com o processo histórico do Brasil. Aí está um mapa, ali está em marrom, eu sou meio daltônico, mas acho que é marrom e verde ali. O que está em marrom é terra indígena.
na faixa de fronteira. É ameaça à soberania nacional. Ah, não é, porque o índio... É mentira! Eu tive em comunidade indígena que o índio só falava inglês. Aí o cara vem me dizer que esse índio vai defender o Brasil. Deixa de ser canalha. Deixa de mentir. Isso é desonestidade intelectual, porque o cara sabe. Tinha gente da FUNASA lá. Então o cara sabe da FUNAI, do CIMI. Eles sabem que o índio não fala nem português. E acha que o índio vai defender a soberania brasileira. Mentira! Tem territórios ali gigantescos, ali em cima onde tem a... Alguém sabe aí, a maioria daqui, milico sabe, né? A cabeça do cachorro, se vocês olharem ali, tem bem a noroeste ali, tem direitinho a cabeça do cachorro, tem uma orelha, tem uma boca. Saindo da cabeça do cachorro para a direita, entra na terra Yanomami e vai chegar lá em Roraima, na parte nordeste de Roraima, a Raposa Serra do Sol, que é hoje onde estão, é uma terra que foi completamente desqualificada, demarcada como terra indígena, acabaram com os arrozais, e hoje nós estamos lá com 50 mil venezuelanos. Outro dia eu fiquei muito sensibilizado, porque dos 50 mil vou mandar 500 para São Paulo, que é uma providência... resolveu o problema dos venezuelanos, né? São umas coisas assim que eu não sei onde é que os caras tiram, não sei de onde que vem da cabeça de quem. Mas essas terras na fronteira, aquela terra Yanomami, juntando com cabeça do cachorro, se amanhã aparece um líder lá, estrangeiro, reúne essas comunidades indígenas, cria um hino, cria uma bandeira e vai para a ONU pedir reconhecimento, é um problema seríssimo para o país. Bom, agora vamos às soluções, né? Não adianta apresentar problemas se não é uma proposta para solução. Garantir a segurança jurídica das forças legais. Essa é uma briga antiga que teve uma pequena solução agora com essa lei 13.491, de 16 de outubro de 2007. Ela melhorou a situação para os militares, tanto policiais quanto os militares das Forças Armadas, que entrarem nessa história de garantia da lei e da ordem, porque ficou estabelecido que os crimes dolosos contra a vida, que ocorram em operações de garantia da lei e da ordem, vão ser julgados pela justiça militar. Por que acontecia? O camarada tenente dava azar de matar alguém numa brincadeira dessa, respondia um inquérito policial militar, era julgado pela justiça comum, levava 20 anos sendo julgado, acabava a carreira do cara, a turma dele saía tenente-coronel e ele era tenente subjúdice, que não podia ser promovido. Eu tenho proposto, e tem dado uma celeuma danada, que seja utilizada lá no Rio de Janeiro, na intervenção, uma regra de engajamento mais flexível, que é a regra de engajamento do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Era a minha regra de engajamento no Haiti. Usar a força limitada em intensidade e duração, já é um freio, não pode atirar de canhão num passarinho. Então, é uma coisa que tem que ser limitada em intensidade e duração. Abrir fogo sem alerta em caso de um ataque tão inesperado que qualquer retardo possa causar morte ou ferimento de um agente da lei. Ora, se eu estou frente a um grupo de bandidos, como aquele que apareceu ali, festejando no meio da rua, eu tenho que alertar aqueles caras. Olha, eu vou atirar em você, hein? Você prefere .40 ou prefere fuzil 762? Você escolhe. Se você ficar bonzinho, eu não atiro. Não tem condição de ser assim. Essa briga é uma briga desigual. Aí, mas isto é pregar a violência, isto é contra os direitos humanos. Não, isso não é contra os direitos humanos, é contra os direitos dos humanos que não são direitos, e a favor dos humanos direitos. Então, direitos humanos, em primeiro lugar, é para os humanos direitos. Sou totalmente a favor de direitos humanos, desde que seja na ordem. Primeiro para os humanos direitos, depois para os humanos que não são direitos. Aí vamos tratar de direitos humanos. Usar gradativamente a força, incluindo ação letal, preste bem atenção, contra ato ou intenção hostil. Aí, mas isso vai ter muito. Uma das coisas que dizia aí é que não se aceitava, a ONU não aceita que nessas operações
haja efeito colateral. Então, o julgamento do comandante que está na cena e presencia um ato ou intenção hostil, ele tem que ter o discernimento de saber, não, aqui não dá para atirar, porque tem um monte de criança, tem mulher, tem gente que não está preparada para, não está entrando em combate, não é marginal, não é bandido, não é nada. Então não é hora de atirar. Agora, roubo de carga, por exemplo. Os caras estão roubando carga, tem foto ostensiva, o cara com fuzil na cabeça do chofer do caminhão, o cara do lado de fora do caminhão. Pô, a gente gasta dinheiro para formar sniper. O sniper é para isso. Bota o sniper abrigado direitinho, dá um tiro, pegou na cabeça do cara, poxa vida, lamento, como dizem os franceses, désolé. Désolé. O que não pode é arriscar a vida de um policial para se expor para um sujeito desse, e arriscar a vida do chofer do caminhão, dizendo para o cara que vai atirar, olha, cuidado que eu vou atirar em você. Não, atira, depois a gente vê o que vai fazer. É claramente um ato e intenção hostil. Então é claramente uma ameaça à sociedade. Aquele sujeito que está armado com um fuzil, ele está ameaçando a sociedade, ele está ameaçando os nossos filhos, as nossas mães. Então isso aí é fundamental que seja levado a sério e mude esse conceito de que tem que dar todas as condições para o bandido e as forças legais estão sempre em desvantagem. Acreditar na eficiência da investigação criminal, já comentei isso aí, e da perícia policial. Tem que informatizar, permitir acesso a um banco de dados integrado. Esse negócio de inteligência é outro problema seríssimo. Inteligência é que nem transferência de tecnologia. Eu fui do Departamento de Ciência e Tecnologia e descobri que transferência de tecnologia é uma das grandes mentiras do mundo. É mentira, o cara não transfere tecnologia, ele só transfere tecnologia que todo mundo já conhece, troço antiquado. Aquele descobriu, levando 20 anos pesquisando, ele não vai transferir. É mentira, ou você pesquisa e corre atrás, ou não vai ter essa tecnologia nunca. Isso é a mesma coisa de inteligência. Inteligência é um trabalho demorado, é metódico, é de conhecimento, é de malandragem, é de um monte de qualidade que não é para dar de graça. E o que acontece quando se juntam forças com diversos serviços de inteligência? Essa integração é muito difícil. O cara passar os seus conhecimentos de inteligência para o outro é muito complicado, mas nós temos que trabalhar para isso. Eles têm que acreditar que precisam dividir a inteligência. Reformar o sistema judiciário, já comentei, buscar agilidade processual, ter presença efetiva no país inteiro e reduzir esses recursos protelatórios. Mudar a legislação penal, reduzir a maioridade penal, é discutível, adotar maior rigor na progressão da pena, na liberdade condicional e nos indultos. Sistema prisional, construir novos presídios de segurança máxima, melhorar a habitabilidade dos atuais presídios, melhorar as condições de vida do presidiário, fiscalizar os presídios. Como é que o sujeito pode ter celular, o cara tem a bateria do cara numa casa, o cara joga a bateria por cima do muro, ninguém faz nada. Então, isso não pode continuar. Não permitir ociosidade dos recursos, é outra coisa que me assusta. Nosso presídio, ninguém trabalha. O cara tem banho de sol, tem não sei o quê, ninguém produz nada. Vem cá, é assim no mundo inteiro. O cara presidiário, criminoso, ele não produz, não trabalha. Quer dizer, como é que ele vai se ressocializar se ele está frequentando uma universidade? E nesse ponto eles são sensacionais. A universidade de aperfeiçoamento do crime ali é sensacional. Mas o que ele está aprendendo para depois ser empregado? Ele vai voltar e vai assumir uma posição de destaque no crime organizado. Preparar e empregar bem polícia civil e militar, buscar uma maior integração entre as polícias, investir em tecnologia, melhorar o preparo operacional, mudar a política salarial e regime de trabalho, isso é guerra feia, dotar as forças legais de alta mobilidade. No Rio de Janeiro, polícia sem meio de transporte aéreo, helicóptero blindado, não vai conseguir chegar nunca. Todas as operações vão vazar, porque o soldado que vai entrar para a operação, ele tem a tia que mora na comunidade onde ele vai operar. E ai dele se não avisar. Então ele pega o celular e avisa. E é humano isso.
Não adianta querer contrariar coisas que são evidentes. Isso é humano, ele vai avisar. Então eu preciso, de preferência, tropa de elite que não é do lugar. Eu também já propus que se leve pessoal, forças especiais nossas, que é altamente capacitado. Está aí o meu grande amigo Coronel Luiz Cláudio, que além de forças especiais é piloto de helicóptero, e que sabe o que um grupo de forças especiais pode fazer de estrago. Agora, tem que ser transportado, grande vantagem, não são do Rio de Janeiro, não vão telefonar para ninguém. Se telefonar, vão telefonar para Goiânia, não adianta nada, né? Atuar contra delitos transfronteiriços, e para isso a facilidade é maior, porque hoje nós temos poder de polícia na faixa de fronteira, as Forças Armadas, não precisa o presidente da República autorizar, só que as nossas fronteiras são muito despovoadas de forças legais. Para fazer esse monitoramento, eu preciso aumentar o efetivo dos órgãos de segurança pública. E eu disse no início que eu ia comentar sobre a Polícia Federal. Na fronteira da Amazônia Ocidental, a Polícia Federal tinha 16 agentes. Para 11.500 quilômetros, tinham 16 agentes. Ah, era por culpa deles? Não. Eles não tinham apoio para ir para lá, não tinham próprio nacional residencial, eles não tinham apoio para a família, não tinham nada. Enquanto o tenente vai para lá e está apoiado, leva a esposa, leva filho, leva todo mundo, o pessoal da Polícia Federal vai por 6 meses e chega já contando os dias, ele escreve na parede, bota risquinho na parede, quando é que ele vai voltar. Então ele não quer se entregar a missão que ele tem. Isso era comum e não é também culpa deles, é culpa da estrutura que não é concedida a ele para operar. Cooperação Cerrada, olha a foto desse barco aí, uma foto histórica, não está num barco, Polícia Federal, Forças Armadas, IBAMA, não sei o quê, é foto para comemorar, botar na sala de jantar, porque é muito difícil isso acontecer. E o tenente não sabe a diferença entre jacarandá, peroba, mogno, não sei lá o que é mogno, o que é jandar, não sei nada disso. Eu até hoje passei 45 anos no Exército, eu não conheço cocaína, eu nunca vi cocaína. Se botar farinha de trigo, talco e cocaína, eu tenho 33% de chance de acertar. Eu não conheço, nunca vi, nunca peguei na mão. E se o tenente, se eu chegar num pelotão de fronteira, perguntar, vem cá, como é que anda o tráfico de cocaína? Não, senhor, aqui está assim, está assado. E você conhece cocaína? Conheço, sim, senhor. Pode recolher. Ou ele é traficante ou é cheirador. Pô, o cara passou 4 anos na academia militar. Saiu da academia militar, pô, foi para um pelotão, mas foi para a fronteira. Como é que ele pode conhecer cocaína? Se ele falar para mim que conhece cocaína muito bem, ele pode recolher. Ou é cheirador ou é traficante. Não vou falar disso aí porque é muito chato. São projetos excelentes de monitoramento da fronteira, mas são caros, se pagam, mas são caros. E com a roubalheira instalada no país, não sobra dinheiro para essas coisas, né? Para coisa séria não sobra. Então, estamos aí há alguns anos, acho que começou em 2012, já estamos com 5 anos de CISFRON e CISGAAS, não sei o quê, e não sai do papel de plano piloto, não sei o que lá, é lamentável. Tem que reformular a política indigenista. E vamos à conclusão. Uma segurança pública eficiente exige presença ostensiva e continuada. Sensação de segurança é basicamente é o que a gente tem em Nova York, por exemplo. Quem já foi a Nova York, porque uma boa parte aqui já foi, é difícil andar 500 metros em Nova York sem ver um carro da polícia. E Nova York já foi uma cidade do cão. Eles chegaram à conclusão que tem que ter polícia na rua, pô. Tem que ver polícia, tem que ver. Isso desencoraja, isso é uma enorme dissuasão para o criminoso. Ter uma inteligência integrada e eficiente, equipamento moderno e compatível, que nós não temos nas nossas forças de combate à criminalidade, uso intensivo de tecnologia. Isso é um problema sério, porque do jeito que a tecnologia hoje avança, é cara essa manutenção da tecnologia em dia com o progresso do mundo, precisa ter um planejamento muito bem feito. Repressão enérgica à criminalidade, bandido tem que estar preso. Não vou usar aquela frase
que já virou moda, bandido bom é bandido morto. Não é bem isso, mas a repressão tem que ser enérgica à criminalidade. Ações sociais dos órgãos públicos. As UPPs não eram um projeto ruim, era um projeto grandioso, exageradamente otimista e que terminou porque só entrou a polícia na brincadeira. Não fizeram nada pela urbanização, os postos de saúde continuaram não funcionando, as escolas continuaram uma porcaria, não fizeram nada de urbanização. Então, aos poucos, o traficante chegava para a população e falava, esses bobalhões aí da polícia, só veio para cá para atrapalhar. O baile funk ficou pior, vocês estão andando na rua e estão vendo tiroteio, esses caras têm que sair daí. Então, sabotaram ostensivamente as UPPs. Não era um projeto ruim, ficou ruim por falta de ação dos órgãos públicos. Uma justiça ágil e enérgica e um sistema penitenciário decente. Em síntese, eu podia apresentar só esse slide aí. Em síntese, é preciso tomar vergonha na cara. Podia postar só esse slide aí. Muito obrigado. Eu vou pedir ao irmão Reginaldo que me ajude na entrega de um diploma, em agradecimento à palestra ao nosso general Heleno. Traga o livro, por favor. Reginaldo, Heleno, só para lhe agradecer. Só para dizer que a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal confere ao general Heleno, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o presente diploma em reconhecimento e agradecimento pela palestra proferida sobre o tema Segurança Pública no Brasil e a intervenção federal no Rio de Janeiro. Brasília, 21 de março de 2018, nosso agradecimento em nome da maçonaria do Distrito Federal. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, general. Boa noite. Eu acompanho a sua trajetória há algum tempo, com muito carinho. Sou uma das suas fãs, pela sua brasilidade, por tudo que o senhor tem feito pela nossa nação. Eu não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer. Eu tenho uma coisa para lhe pedir. Candidate-se a presidente desse país. Dê um jeito nesse país. Por favor, Isso é uma proposta. Sabemos que o senhor, para concorrer à presidência da República, terá que se filiar a algum partido. Nunca ouvi dizer que o senhor é filiado a nenhum partido. Mas faça esse sacrifício pela nação brasileira, por nós, pelas famílias, por tudo que nós estamos passando nesse país. Uma pessoa só não resolve. Mas uma pessoa, com o seu passado, com a sua força, com a sua brasilidade, eu acho que já está de bom tamanho, já seria um bom empurrão. Obrigada. Eu me lembro de uma frase, Ulisses Guimarães, que é o mentor dessa nossa belíssima Constituição, né? Ele tinha uma frase, ele tinha várias frases famosas, mas uma das frases famosas, se você reclama desse Congresso, espera para ver o próximo. Então, já é uma razão suficiente para a gente não se animar muito, né? Porque é complicado. Mas eu vou pensar. Sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, irmão Cassiano, demais autoridades aqui presentes, autoridades maçônicas, autoridades militares, civis, veneráveis mestres,
meus estimados irmãos, grandes primeiro e segundo vigilantes, estimadas cunhadas, senhoras e senhores. O general Heleno, ele vem aqui mostrar um cenário e fazer com que nós olhemos em direção ao futuro. A maçonaria do Distrito Federal se mostra unida nesse momento e temos que ressaltar que ela sempre esteve unida. Nós temos aqui representantes das duas obediências maçônicas no Distrito Federal e também dos altos corpos, dos corpos superiores, dos graus, além dos graus simbólicos. O Grande Oriente do Distrito Federal sente-se honrado em participar de uma solenidade como essa. Tivemos a honra de tê-lo há 4 anos atrás, no dia 31 de março, também no Grande Oriente do Distrito Federal. E hoje estamos aqui, Sereníssimo Grão-Mestre, para aprender um pouco mais com o general Heleno e fazer com que as nossas mentes fiquem mais abertas e vamos ter a oportunidade de, acrescidos pela luz emanada pelo general Heleno, podermos fazer os nossos planejamentos para que, ao externarmos para a sociedade, para a família maçônica, aquilo que aprendemos às nossas lojas, nós estamos fazendo exatamente o que a maçonaria propõe. É fazer com que o que nós aprendemos, tanto internamente como personalidades, como o general Heleno, faça com que nós possamos, imbuídos dos nossos princípios, praticarmos a maçonaria na sociedade e buscarmos uma sociedade mais justa, mais perfeita e, com certeza, mais ética, que é isso que nós vemos aqui nas palavras do general Heleno. Ele muito nos ensinou. General, nós só temos a agradecer essa oportunidade que nos foi oferecida pelo Senhor e, em nome do Grande Oriente do Distrito Federal, estamos aqui em conjunto com a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, ou seja, a maçonaria do Distrito Federal unida, rende as maiores homenagens e pedimos que o senhor continue nessa jornada de abrir os olhos do povo brasileiro para a necessidade de todos trabalharmos por uma sociedade mais justa, mais fraterna e com a verdadeira liberdade que todo o maçom defende. Nós queremos, acima de tudo, é que seja melhor para todos nós essa sociedade. Nós damos a nossa contribuição, sempre imaginando que nós podemos trabalhar em prol de uma sociedade mais evoluída, onde nós tenhamos melhores momentos de segurança, de saúde, de educação. É isso que a maçonaria busca e sente-se honrada em participar com o senhor de um momento como esse. Estou satisfeito, Sereníssimo Grão-Mestre. Bom, eu prometo que eu não vou falar mais nada, é a minha última intervenção. Eu só quero dizer o seguinte: nós não podemos criar entre nós um sentimento pessimista. O Brasil é um país fantástico. Se nós examinarmos diariamente o mapa do mundo, nós vamos ver que nós temos inúmeras vantagens sobre países que parecem altamente progressistas, que são países desenvolvidos. Nós temos enormes vantagens. Se nós nos dedicarmos à educação e conseguirmos diminuir o nosso nível de corrupção, nós temos grandes chances de ser um país. Nós somos predestinados a ser um país fantástico. Eu outro dia estava num dia assim, meio desanimado, e vi o bombardeio daquela cidade síria, Guta, né? Eu vi o bombardeio de Guta, eu falei, poxa, a gente está reclamando, está muito longe de chegar a uma situação dessa. A Síria, que já foi um país luminoso, um país sensacional, está numa situação terrível. A tal cidade de Guta, que ainda está na mão dos rebeldes, o bombardeio de Guta, criança pelo chão,
é mulher pelo chão, é gente para burro morrendo. Então, nós temos muita coisa para ainda levar em conta e acreditar que nós seremos, apesar de todos os óbices, de todos os canalhas que passam aí, nós vamos ser um grande país. Eu queria ressaltar e agradecer as parcerias. Só é possível fazer as coisas com a parceria, seja entre Grande Loja e Grande Oriente, Inspetoria Litúrgica, entre autoridades do Exército, entre autoridades civis, entre governo federal, governo estadual, municipal, entre Câmara Legislativa. Se a gente trabalhar em parceria e lembrar que, antes de tudo, somos brasileiros, somos filhos e artífices da mesma nação, com certeza construiremos e conseguiremos um país muito melhor. E hoje é um exemplo aqui que nós temos de parceria entre instituições. Eu espero que todos saiam daqui, não só os visitantes, mas os maçons também, com uma visão melhor e mais madura sobre o que é maçonaria. Eu disse na segunda-feira na Câmara dos Deputados que, embora alguns digam que a maçonaria é uma instituição do passado, que ajudou em tempos antigos na abolição da escravatura, independência das colônias, independência do Brasil, proclamação da República, teria ficado uma instituição do passado. A prova que ela é uma instituição do futuro é que nós estamos aqui, investindo em juventude, seja na Ordem Molay, Garota do Arco-Íris, Filhas de Jó. Estamos aqui investindo na família, nossas famílias estão aqui hoje. Estamos incentivando e investindo no diálogo, não para agora, no diálogo para o futuro, para as resoluções que o nosso país possa ter. Estamos aqui incentivando a tolerância e a busca, talvez, de consenso e ideias melhores. Alguns dirão que não, que conheço maçons que não são pessoas tão boas e têm condutas impróprias. E é verdade. Infelizmente, sim, porque o maçom é humano. E eu costumo dizer que maçom é igualzinho gente, tem de todo tipo. Então, infelizmente, tem as pessoas que se desvirtuam do caminho, como tem os militares que desvirtuam, como tem os médicos, que é a minha profissão, que desvirtuam. Infelizmente, tem alguns brasileiros que às vezes desvirtuam. Mas tenham certeza que o dia que encontrarem um maçom e que ele estiver desvirtuado, ele não aprendeu isso aqui, porque isso aqui é uma escola de moral, de ética, extremamente aperfeiçoada. Nós ensinamos coisas boas. Se as pessoas aprendem ou não, é do foro íntimo de cada um. Thomas Jackson, que é uma autoridade americana da maçonaria, diz: alguns são afoitos e querem que a maçonaria mude o mundo. Que a maçonaria apoie uma intervenção, ou que a maçonaria apoie uma revolução, ou que a maçonaria vá às ruas manifestar. Mas não é a maçonaria, são os maçons. Thomas Jackson sabiamente disse: não é a maçonaria que muda o mundo. Quem muda o mundo é o homem, mas a maçonaria tem a capacidade de mudar o homem. E esse é o nosso objetivo, é melhorar a nós mesmos, né? Difícil é lapidar a pedra bruta nossa. A dos outros e apontar os defeitos é muito fácil. A dificuldade é olhar para nós mesmos e ver o que eu, como cidadão brasileiro, posso fazer para contribuir e melhorar a nossa nação. Eu quero que todos vão essa noite embora, felizes para os seus lares e com essa missão de saber o que eu posso fazer para melhorar o nosso país. Muito obrigado a todos. Eu vou me despedir de todos os convidados, porque nós temos uma tradição de terminar a sessão às 10 horas, e, se não me engano, agora são exatamente 10 horas. E os maçons eu convido que continuem aqui para a gente fechar a grande loja. Muitíssimo obrigado a todos.